Vamos juntos estudar a palavra de Deus e refletir sobre discipulado. Discipulado bíblico efetivo. A Bíblia, ela não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento. Alguns podem achar isso. Esse é um meio, não é um fim em si mesmo. Saber mais de Bíblia não garante que você vai aplicar este conhecimento. Então, a Bíblia não foi nos dada para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia foi nos dada para transformar as nossas vidas. Se eu só estudar a Bíblia e não praticar, eu posso até ser acometido de orgulho e julgamento, porque eu posso colocar numa perspectiva que o outro não sabe, eu sei, então eu sou melhor do que ele. A Bíblia foi me dada para que eu possa conhecer mais o Senhor, possa então afastar-me das coisas do mundo, escolher o Senhor e cumprir o grande mandamento, a grande comissão e a grande compaixão de Jesus. Discipulado é sobre Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e sobre pessoas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1, diz assim, está aí no telão. Paulo, Silvano e Timóteo, ao quê? Eles falaram quem? A religião? A igreja. Vamos ler juntos? A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, Silvano, seu discípulo, e Timóteo, seu discípulo, eles foram canais de Deus para ensinar a igreja. O que eles receberam, aprenderam, eles levaram para a igreja. Discipulado acontece entre pessoas, entre aquele que recebeu, conheceu, tem, e ele é canal para edificar o outro, como Paulo foi com os seus discípulos à igreja em Tessalonicenses. E eu quero então chamar você a uma leitura um pouquinho maior, onde nós vamos pegar 10 princípios do discipulado apostólico de Paulo para transferirmos e aplicarmos na nossa vida hoje, como esse discipulado efetivo, prático, bíblico, que nós precisamos ter no dia a dia. Abra sua Bíblia, então, nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 a 23. Vai aparecer aí na NVI, que está no seu esboço, mas eu vou ler numa outra versão, a versão da Bíblia na tradução denominada de Jerusalém. Diz assim, algumas exigências da vida comunitária. Verso 12, então, em diante. Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se fadigam no meio de vós e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial. Tende para com eles amor especial, por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos, irmãos, admoestando os indisciplinados, confortai aqueles que estão enlutados, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua mal com mal, procurai sempre o bem dos outros e de todos. Verso 16, alegrai-vos sempre. Verso 17, orai sem cessar. Por tudo isso, dai graças, pois essa é a vontade de Deus Pai a vosso respeito em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não desprezais as profecias, discerni tudo e edificai e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie do mal. E o Deus da paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, sejam guardados de modo irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus.
Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração e gere frutos a 100 por um. Amém? Quanta coisa preciosa e profunda sobre discipulado nesse texto que nós vamos explorar. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia e bons livros vai fazer com que você possa receber mais, se abastecer mais, para edificar-se a si mesmo. Eu preciso disso, você precisa, mas também para poder praticar o discipulado com o próximo. Ninguém pode dar o que não recebeu. E por isso quero te indicar 2 livros da nossa editora Inspire, que você pode adquirir na nossa livraria ou também pela internet. O pastor Rick Villodas, ele é pastor em Nova York, no Brooklyn. Ele escreveu esse livro, A Vida Profundamente Enraizada. Pensa num livro ótimo. Esse livro não é bom. Esse livro é ótimo. Tenho certeza que alguns já leram. Esse livro tem 10 capítulos. Ele vai falar sobre 5 princípios profundos da vida enraizada, da vida que entendeu o discipulado. E esses 10 capítulos não é sobre 10 assuntos diferentes. É que cada virtude ele aborda em 2 capítulos. Um a parte bíblica e outro a parte de contextualização e prática. E assim ele vence os 10 capítulos com os 5 princípios. Recomendo em altíssima conta. Um dos melhores livros que eu já li. Recomendo o autor e o livro, vale muito a pena. E aí, por termos gostado muito deste autor, e contribuiu muito, a editora Inspire está lançando um outro livro dele, que para o tempo que nós estamos vivendo, é extremamente útil. É bom, belo e amável, tornando-se um cristão inteiro. Então, num mundo tão fragmentado, entender que a vida é como um todo e você tem que fugir. O mundo tenta te dividir, a sociedade tenta te dividir. Divisão das mais variadas entre pessoas que pensam diferente, pessoas que têm costumes diferentes, que têm escolhas diferentes. Como que a gente pode viver o Evangelho de Cristo de forma plena no mundo tão fragmentado? Então, é um livro bíblico, uma poesia, um livro maravilhoso. Esse livro novo eu já folheei, estou realmente muito interessado em ler essa semana, como fui abençoado com o primeiro do autor. Deixa a sua Bíblia aberta no texto que lemos, porque nós vamos, ao longo da mensagem, fazer referências aos princípios que aqui estamos. O discipulado bíblico não pode ser baseado apenas nos estudos teóricos. A teoria não transforma, é a prática que transforma. Então, se você só lê a Bíblia para estudar a Bíblia de forma arqueológica, acadêmica, vai ser um estudo parcial, não completo. Porque tudo que Jesus ensina, ele diz, vai tu e faça. Então, ele quer a prática para a gente. Eu fui criado num contexto evangélico batista tradicional, em que se incentivava a leitura bíblica, mas nem tanto a prática e a vida no espírito. E como cristãos evangélicos, nós não precisamos escolher uma coisa, a gente precisa aplicar tudo. É estudar a Bíblia, mas praticar a Bíblia. É buscar a vida do conhecimento, mas também a vida plena no espírito, porque é tudo que se completa. Ao longo da minha vida cristã, eu via pessoas que se orgulhavam de chegar ao final do ano e ter lido a Bíblia toda. Mas eu conhecia a pessoa, maledicente, fofoqueira, falando da vida dos outros. A pergunta é, que Bíblia que está lendo? Porque não é isso que ensina na Bíblia. Então você só lê, não transforma. E posso te dar um exemplo para isso. Paulo, antes de se converter e se tornar Saulo, ele era membro do Sinédrio, estudou aos pés de Gamaliel. Para ser membro do Sinédrio, ele tinha que saber de cor todo o Pentateuco. Ele tinha que ter decorado Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números, Deuteronômios. Ele tinha que saber sobre os profetas, sobre os livros poéticos. Ele dava aula sobre isso, ele estudou aos pés do rabino Gamaliel. Mas lá não está escrito, não matarás? Não é um mandamento da lei? Por que ele entrava na casa dos cristãos e matava pessoas, mesmo com todo o conhecimento? De novo, conhecer não significa que você pratica. É muito comum hoje você ver o devocional de ontem, diz que o Senhor não está na direita nem na esquerda, né? Eu acho que a gente tem que pegar esse princípio, gente. Deus está comprometido com Ele mesmo. Não é uma questão de ideologia, de filosofia, de coisas desse mundo. Você pode embarcar numa briga errada e chegar no céu e falar, Senhor, ganhei todos os argumentos. Aí o Senhor vai falar assim, tá bom, Carlito, e quantas vidas? Não, não, Senhor, eu ganhei todos os argumentos. Aí ele vai falar assim, Carlito, você chegou aqui e você vai entrar, porque o que salva é a fé. Mas não ganhou ninguém, porque você só ganhou argumento. Meu irmão, ser de esquerda não salva. Talvez você já saiba disso. Mas eu preciso te dizer que ser da direita também não salva. Eu preciso te lembrar que só quem salva é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Só quem salva é o poder do sangue de Jesus. Então, Jesus veio para os corintianos, mas também veio para os são paulinos. Veio para os nordestinos, mas também veio para os sudestinos, né? Eu não sei por que, um dia eu vou pesquisar, que a gente usa essa expressão nordestino, mas não usa sudestino, a gente chama sulista, né? Não sei. Fica aí, né? Fica a dica. Mas eu sei que Jesus veio para cada homem, para cada mulher, para cada solteiro, mas para cada divorciado, para cada branco, para cada negro, para cada asiático, para cada índio, para cada homem, para cada mulher. Quem está com a sua vida sexual em dia e quem está com a sua vida sexual confusa. Jesus veio para todos. E nós temos que entender que só quem salva é Jesus. A todo aquele que conhece a Bíblia, aquele que frequenta uma igreja evangélica, aquele que é ovelha do pastor Carlito, é aquele que tem as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro, que tem Jesus como Senhor e Salvador. Aí essa pessoa vai querer ler a Bíblia, vai querer orar, vai querer estar numa igreja como essa, vai querer viver uma vida de sexualidade santa diante do Senhor, vai querer ter normas e condutas que não têm a ver com direita e esquerda, tem a ver com o Evangelho. Cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, do órfão, como acabamos de falar da cidade social, mas não por uma questão ideológica, por uma questão de fé, de justiça, de amor e de esperança. Vai se abster de algumas práticas que o mundo julga favorável, como o aborto. No culto anterior, nós estávamos orando aqui pelo pastor Daniel, lá do Uruguai. Ele está pregando no nosso culto em espanhol agora. Eu não sei se você sabe, o Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. Só o estado do Rio Grande do Sul. Eu e Leila fomos pastores lá. O estado do país do Uruguai é quase do mesmo tamanho do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes. Você sabe quantos habitantes tem o Uruguai? 3 milhões e meio. O país inteiro, um estado nosso tem 11 milhões. E sabe por quê? Por causa do secularismo. Então, o secularismo não celebra tanto a família e, consequentemente, ter filhos. E é um país onde a prática do aborto é muito forte, cultural e incentivada. Qual o resultado? Então, a minha questão de ser contrário ao aborto não tem a ver com a questão só da minha opção religiosa. Tem a ver por um princípio pela vida. Se assassinarmos todos os nossos filhos, acabamos com a sociedade e a humanidade. É interessante falar de direitos para o homem se todo mundo que fala
do direito à liberdade, teve o direito de nascer e quer tirar o direito de uma criança de nascer. Então, como cristãos, no nosso caso evangélicos, batistas, nós temos uma visão bíblica que deve ser contrária ao aborto, à eutanásia, às drogas, à prostituição, não por uma questão só religiosa, que também é princípio bíblico, mas um princípio de valorização da vida, da família, do bem-estar, do coletivo, do todo, para que tenhamos uma vida plena. Amém, igreja? Então, dentro dessa perspectiva, quero te chamar a pensar sobre um discipulado bíblico efetivo, que ele é holístico, que pensamos como um todo, porque o que transforma a Bíblia, o que transforma as nossas vidas, não é a leitura, mas a aplicação. Diga comigo, o que transforma a vida das pessoas é a palavra de Deus. Por exemplo, o discipulado é sobre vida na vida, pessoas. Por que que tem cristão de direita que ele é contrário ao aborto, mas ele é a favor da pena de morte? Se você é um cristão que quer defender a vida, seja contra o aborto, mas também seja coerente, seja contrário à pena de morte. Por um simples motivo. Por que nós somos a favor da vida na concepção? Porque só Deus deu a vida. Por que nós não podemos ser a favor da pena de morte? Porque só Deus tira a vida. Senão, gente, vamos acabar com todo o ministério nas prisões. Porque se nós não acreditamos que uma pessoa lá na cadeia possa se arrepender e mudar de vida, você tem que se lembrar que o último momento de Jesus na cruz foi salvar um assassino, um corrupto, um ladrão. Um aceitou e outro não. Inclusive, por isso, nós temos o mirante da cruz do Calvário. Para todo mundo que passa ali na Dutra lembrar, e tem um áudio lá em inglês, espanhol e português, para que as pessoas lembrem que Jesus morreu na cruz por todos. E deu a oportunidade para todos. E a história nos diz, no Evangelho, que um se arrependeu e Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. O outro, não. Então, o que levou para o céu foi o quê? O arrependimento. O único inocente naquelas 3 cruzes, nós sabemos quem é. Jesus de Nazaré. Mas, segundo a mesma Bíblia, quantos foram para o céu? 2. Então, às vezes, essa incoerência, gente, aí você fala assim, pastor, mas o que a pessoa cometeu, ela tem que pagar com a própria vida. Que Bíblia você está lendo? Que Evangelho você está lendo? Quem pagou por todos foi Jesus de Nazaré e o seu sangue. A pessoa cometeu um crime, ela tem que ser denunciada, julgada, presa, tem que pagar na cadeia pelo seu crime. E esperamos que lá ela arrependa-se dos seus pecados, encontre Jesus e possa mudar de vida. Porque, senão, a nossa vida não é coerente. Você não pode ser 50% evangélico. Você não pode ter sabor evangélico. Não é? Você tem que ser integral. Veja comigo, então, 10 princípios de Paulo sobre o discipulado efetivo. Primeiro, honre sua liderança espiritual. Pastor, o que tem a ver isso com discipulado? Tudo. Como é que você vai receber se você não honra? Você nunca vai receber nada de alguém que você desonra, que você despreza. Um filho que despreza seu pai não vai receber a unção que está sobre o seu pai. Uma ovelha que despreza um pastor, um professor, um mentor, não vai receber porque há um bloqueio. Você recebe do que você aprende, do que você celebra. Agora,
pedimos que tenham toda a consideração, na Bíblia de Jerusalém diz, consideração especial por aqueles que se esforçam, que têm um trabalho duro por vocês, que lideram no Senhor e aconselham. Tenha mais autoestima, diz Paulo aqui com a versão da NVI. Meu irmão, se você veio de alguma igreja que você foi explorado, abusado, sinto muito. E aqui na nossa igreja tem programas para te ajudar a superar essa dor. Tem 30 semanas, tem aba, tem pequeno grupo, tem ministérios terapêuticos. Mas não venha com a sua dor achando que é tudo igual. Aqui não é. Se tem pastor por aí que é denunciado por Jesus como falso profeta, porque usou do trabalho das pessoas, usou da boa vontade das pessoas, abusou do dinheiro das pessoas, isso foi em outro lugar. Aqui não existe isso. Eu estou na lista de Paulo. Orem, considerem por aqueles que têm trabalho duro para o reino, para a igreja. É a minha vida, é o que eu faço. Trabalho duro, e cada pastor da nossa igreja aqui é assim. Todos os nossos pastores poderiam estar em outro lugar e ser bem-sucedidos em outras coisas. Estão aqui por convicção e chamado. Você sabe o que o diabo quer? Você que passou algum trauma, alguma crise, alguma coisa em outro lugar, não trate isso e passe a generalizar e achar que qualquer professor da palavra, pastor, mentor, líder espiritual, deve ser tratado mal porque é explorador. Aí você tem que escolher se você vai ouvir o mundo ou a Bíblia. Aqui não é uma sugestão. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta, Novo Testamento, carta de Paulo aos cristãos em 1 Tessalonicenses. Tratem com toda consideração, respeito, estima aqueles que te aconselham, te ensinam a palavra de Deus. Então você só tem que discernir se você vai ouvir o mundo ou se você vai ouvir a palavra de Deus. Você nunca vai receber o que você despreza. Então, o primeiro ponto do discipulado efetivo é que você precisa honrar sua liderança. Não existe prosperidade fora da honra. Supere o espírito de orfandade, supere a falta de paternidade, viva uma paternidade bem resolvida, supere a religiosidade. Não permita que o mau testemunho de outros leve você à desobediência de um princípio de discipulado bíblico. 2. Promova a paz no corpo de Cristo. Aí você pode falar, mas pastor, isso é sobre discipulado? Isso é sobre comunhão. Não, querido. Não vai haver discipulado num ambiente de confusão, que você chega a confusão, você chega a maledicência, você chega a discórdia. O texto, Paulo está dizendo, meu irmão, você tem que viver em paz um com os outros. Você chegou à paz, porque não há crescimento espiritual no meio da discórdia. Então é um princípio de discipulado. Aí tem um case aqui. 3 João 1, 9 e 10. Diótrefes. Olha o que esse cidadão, podendo até chamá-lo de meliante gospel, escrevia à igreja, mas Diótrefes, que gostava muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que ele está fazendo com palavras maldosas entre nós. O que é a palavra maldosa entre nós? Vulgo Diótrefes, o fofoqueiro. Não satisfeito com isso, recusa receber os irmãos e ainda expulsa da igreja. Ele era fofoqueiro e queria ser o dono da igreja. É por isso que a gente não vê nas igrejas de hoje, Marco, olha, esse aqui é o meu irmão Diótrefes. Um nome desse ninguém quis copiar, né? As igrejas estão cheias de Paulo, Lucas, Pedro e João, não é? Mas Diótrefes não tem ninguém.
Seja um irmão fofoqueiro, cheio de divisão e que bota o povo na igreja, para fora da igreja, você não vai ser lembrado. Como esse Diótrefes aqui. Não vai ser nem lembrado. Então faça o oposto. Seja um pacificador, como Jesus disse em Mateus 5:9. Seja um reconciliador, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. Viver o discipulado de Jesus é ser como ele. É reconciliar os corações, inclusive entre pais e filhos. 3, invista na vida dos irmãos de fé. Que nessa semana, neste ano, como Jesus, você encontre pessoas e ajude as pessoas a crescerem. Nesse texto que lemos, o verso 14 e 15, exorto aos irmãos que advirtam os ociosos. Meu irmão, se você encontrar ocioso aí, salva a vida dele, tira ele da ociosidade, dá um trabalho para ele, dá um voluntariado para ele. A ociosidade é um convite para Satanás e para o pecado. Isso não tem nada a ver com aposentadoria. Você está aposentado de uma fábrica, de um serviço público, de uma empresa. O trabalho nunca se aposenta, porque trabalho é laboterapia. Você vai trabalhar o resto da vida. Você pode mudar do tipo de trabalho com os anos, porque, claro, um corpo de 60 não é um corpo de 20, um corpo de 80 não é um corpo de 40. É normal. Mas o trabalho abençoa você e o outro. Então nem pense em parar de trabalhar. Você pode mudar de estações. Ociosidade, ficar em casa parado o dia inteiro, só vendo streaming de séries, zerando série, ou só em mídia social, isso vai levar você ao pecado e a série de problemas físicos, emocionais e mentais. Então, o texto fala para exortar os ociosos, ministrando ao coração de forma espiritual. Capítulo 3, 6 de 2 Tessalonicenses. Aos desanimados, encorajar. Verso 14. Aos fracos, animar, dar a força do Senhor. Nosso devocional de hoje está em Isaías 40, 28, fala sobre ler as Escrituras para renovar as forças. Você sabia que quando você lê a Bíblia você fica mais animado? Tem um estudo, você pode procurar saber que pessoas que leem a Bíblia, eles têm uma mente melhor e eles têm menos depressão. Pessoas que leem a Bíblia têm menos tendência à depressão e a sua mente funciona melhor. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu leio a Bíblia e esqueço. Eu leio o devocional e esqueço. Eu também. É só você, o que você acha? Mas peraí, deixa eu te falar uma coisa. Você, quinta-feira passada, almoçou o quê? Terça-feira passada, o que você jantou? Você lembra? Eu não lembro. Mas se tem uma coisa, eu lembro. Eu jantei e eu almocei. Tenho certeza, quem ficou de jejum aqui, 15 dias atrás, na segunda-feira, lembra. Nossa, passei dia 15 de fevereiro inteirinho, não comi nada. Lembro o dia e a hora, não é? Não é, Douglas? Lembra? Porque a falta fez você lembrar. Agora, se você comeu bem, almoço, jantar, você nem lembra. A palavra de Deus é pão diário. Ela me alimenta para hoje. O que eu lembrar na semana que vem já é lucro. Glória a Deus por isso. Mas hoje ela me saciou, ela encheu minha mente, meu coração, me advertiu, evitou com que eu pudesse falar e responder mal a alguém, levou eu a pensar melhor, ela trouxe saciedade. O pão nosso de cada dia nos dá para o mês que vem? Nos dá hoje, é para hoje. Então você lê, medita e agradece. A ociosidade, o desânimo e a fraqueza vai fazer você ficar mais fraco ainda. Então você lê as Escrituras para ter a sua vida renovada e você encorajar o seu irmão, porque você primeiro recebe para depois dar, para investir na vida dos outros. 4, viva satisfeita espiritualmente, alegre-se sempre no Senhor. Verso 16. Como é que você faz isso? Definindo a sua identidade. Sua identidade é de filho, aceitando o seu chamado, que é de discípulo, e sua missão, que é de servo. Diga comigo, minha identidade é ser filho. Meu chamado é ser discípulo. Minha missão
é ser servo. Porque, independente de onde é sua missão, se é na universidade, na empresa, na fábrica, você é um servo. Pense nisso. Quinto, desenvolva uma vida de oração. Aí, claro, daria para a gente pensar uma mensagem, uma série só sobre isso. Mas quero reafirmar aqui o que Paulo diz aos irmãos em Tessalonicenses. Orem continuamente. Ocupe-se com aprofundar e Deus vai te dar o enlarguecer. Não é ter só um momento de oração, é a vida de oração. O momento de oração formal é bom, é importante, mas você não pode ter muito tempo. Você tem que viver a sua vida normal. Então você leva o seu momento de oração para o seu trabalho, para o seu estudo, para o seu dia a dia. O discípulo de Jesus cultiva a vida de oração. Sexto, viva sempre no modo gratidão, porque quem agradece cresce. Deem graças a Deus só pelas circunstâncias boas, né? Deem graças a Deus por todas as circunstâncias. Dê graças a Deus pela vida e também vai dar graças a Deus pela morte. Dá graças a Deus pelo ganhar, mas também pelo perder, pelo receber, mas pelo dar, pelo dia de hoje, por esse novo mês. Viva no modo gratidão, grato acima das circunstâncias, gratos de forma estável e bem resolvida. É entender que Cristo é suficiente. Bota a mão no seu coração, diga assim, Jesus, mais uma vez, Jesus é suficiente para mim. Eu sabia que a gente tem que repetir e relembrar isso, porque nós vivemos num mundo, gente, que está sempre nos chamando, tem algo faltando, tem algo faltando, tem algo faltando. Você chega do shopping, tem algo faltando. Você compra um carro, tem algo faltando. Você compra uma casa, tem algo faltando. Você muda para uma cidade, tem algo faltando. E faltando, e faltando, e faltando. Compre coisas por necessidade, nunca por compulsão. Então, a vida plena de Jesus é uma vida satisfeita. Você fica empoderado com isso. Sétimo, busque a plenitude do Espírito Santo. Não apaguem o Espírito, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante, queridos irmãos, lá da galeria aqui embaixo, olhe para cá. Paulo está falando sobre discipulado efetivo aqui. E em 1 Tessalonicenses 5,19, ele fala de algo muito importante. Por isso nós tivemos a nossa conferência sobrenatural. Presta atenção, não apaguem o Espírito. Por quê? Quem tem o Espírito Santo já tem o fogo. É só você botar ele para fora. Só você fazer com que ele se manifeste. Então isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Tem muito crente querendo criar o fogo, gerar o fogo. E por isso está cheio de fogo estranho dentro de igreja evangélica. Que você olha alguns movimentos proféticos, você fala assim, que é isso? Tem muito crente, Leila, criando fogo. O discipulado bíblico está dizendo aqui, Júnior, que temos só que não apagar o fogo. Então tem muita meninice que acaba gerando meme em igreja nesse tempo de internet, de vídeo, que você olha e fala assim, o cara está querendo criar o fogo, porque aquilo ali não é fogo do Espírito, só se for fogo estranho. É só deixar o fogo crescer. É só não apagar. E sabe o que apaga? É o pecado. Se viver a vida de santidade ao Senhor, a vida de honra ao Senhor, de discipulado no Senhor, o fogo cresce. Então a recomendação não é para criar fogo, a recomendação é para manter o fogo, é para gerar ainda mais brasa. Não apaguem o fogo, deixem-se encher. Você não produz, apenas precisa manter a chama acesa. 8. Ouça com discernimento as palavras proféticas. Olha só que coisa poderosa que está aqui, Fabrício e Carinho. Olha só o que está aqui. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Vamos ler isso aqui, gente. Isso aqui é
extremamente importante. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Querido, nessa igreja não tem pastor de centrão, tem pastor centrado. Aqui não é uma igreja em cima do muro, é uma igreja posicionada na palavra de Deus. Não desprezamos as profecias, como os fazem muitos religiosos tradicionais, mas não saímos, aplicamos qualquer palavra profética. A gente ouve com respeito, porque vem em nome do Senhor. Se você não teme o nome do Senhor, alguém chega e fala, pastor, eu tenho uma palavra em nome do Senhor. Opa, claro que eu me preparo para receber, porque se é do Senhor e eu não recebo, sou eu que me lasco. Agora, se é do Senhor, eu não recebo, eu me prejudico. Mas se não é do Senhor e a pessoa entregou, ela é responsável. Então eu recebo, faço igual Maria. O que Maria fez? Recebeu toda a palavra e mesmo sendo do anjo, o que ela fez? Guardou no coração. Então vem alguém dizer, meu irmão, eu trago uma palavra, o Senhor manda te dizer. Opa, o Senhor mandou dizer? Tem certeza? Sim. Então pode falar. Fala que o teu servo ouve. Ouvir não significa que você vai sair e praticar. Você ouve, faz sentido no seu coração, está em coerência com as Escrituras, não fere um princípio maior, coloque em prática. Então, o que a Bíblia está falando, e só existe poder no equilíbrio, não despreze e não receba de qualquer jeito, não seja afoito. Tem gente dizendo aí, gente, assim, ó, o Senhor manda te dizer, acabou o seu tempo lá na igreja da cidade, sai da igreja da cidade. O Senhor manda te dizer que você tem que mandar esse seu marido para os infernos, você é melhor sozinha. O Senhor manda te dizer que você tem que deixar esse emprego agora aí e viver pela fé. Então, tem gente falando tudo quanto é coisa, só que fala em nome de Deus, né? É interessante que a pessoa não fala assim, eu estou falando para você separar, eu estou falando para você sair da igreja, eu estou falando para você deixar o emprego. Por quê, gente? Porque se a pessoa usar o nome dela, você não vai fazer nada. Mas às vezes tem muito crente que é covarde. Ele entra numa trincheira e fala em nome de Deus, ele perdeu o temor e quer colocar você numa roubada em nome de Deus ainda. Aí amanhã dá errado, você chega e você fala, não foi o Senhor. Foi o Senhor. Não coloque Deus num lugar que ele nunca esteve. Ele está comprometido com ele mesmo. E ele nunca vai liberar uma palavra profética através de um profeta, de uma profeta, que contradiz a sua palavra. Amém, igreja? É assim que nós seguimos edificando uma igreja biblicamente saudável, analisando as Escrituras, como aqui está em 1 Tessalonicenses 5, capítulo número 20 e 21. Não desprezamos e nem acolhemos sem filtro. O nosso filtro é a palavra de Deus. O filtro sempre será as Escrituras. Porque a Bíblia não só fala para a gente acolher a palavra profética, ela vai mais fundo. 1 Coríntios 14, 39, leia comigo. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. Então, quer dizer, o profético não pode ser desprezado. Pelo contrário, ele tem que ser buscado. Por isso que a nossa igreja tem um ministério profético, edita livros sobre profético e faz conferência sobre profético, para trazer essa maturidade, essa sabedoria, esse discernimento. 9, vivam em santidade. É o princípio do apóstolo Paulo. A santidade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançarmos a intimidade com Deus. Por exemplo, quando a gente está lendo a Bíblia toda, aí chega num momento como esse, que é Levítico. Meu Deus, que difícil, né? Atravessar Levítico. É outro contexto, nós não somos judeus, não estamos na era da lei, é diferente. Aí você tem que ler com uma perspectiva do seguinte: a lei e os costumes, as regras,
do livro da lei de Levítico para os levitas é porque Deus quer levitas em santidade. Então não é regra pela regra, é a separação para a adoração. Quando você lê algum princípio na Bíblia que gerar para você alguma regra, algum desconforto, não pense que isso é Deus te limitando, é Deus te dando uma vida de escolha para a santidade, porque a santidade é um meio, é um fruto para a gente alcançar. E 10º e último, anseie com integridade a volta do Senhor. Maranata, vem nosso Senhor Jesus. A igreja, neste mundo, não pode nunca ficar tão confortável que ela perca de vista a questão da gloriosa volta. Esta é a nossa viva esperança. Leia comigo, verso 23. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Até quando? A vinda do nosso Senhor. Glória a Deus, Maranata, vem Jesus. Então, quais dos 10 princípios o ajudaram a crescer de forma ainda mais integral? Aí não precisa escolher, você só precisa avaliar qual que você está um pouco mais fraco e deve ser colocado como uma prioridade. É a honra, a paz, o serviço, a satisfação, a oração, a plenitude, o espírito, a profecia, a santidade, a esperança da segunda vinda. Apegue-se a esta palavra, diz Paulo em Tito 1,9. Apegue-se a esta palavra, ela é vida para você. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para... Coloque aí comigo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Isso é o quê? O meio. Porque isso é o meio para que o verso seguinte diz: toda pessoa seja transformada. Não é ensino pelo ensino, não é a pregação pela pregação, mas ver vidas transformadas. Você recebe, meu irmão, essa palavra da fé? Glória a Deus. Então, que você pegue essa palavra, releia, estude, e vamos, como igreja, fazer os cursos da nossa rota de crescimento. Se você não pegou este marca-página, pegue esse QR Code, se inscreva nos cursos, tanto presenciais quanto online. Vamos crescer espiritualmente. Ninguém nasce sabendo e o Senhor tem muito mais para nós.